Já nessa outra questão, o que que ele diz? Ele fala o seguinte: ordene corretamente as palavras para preencher as lacunas do parágrafo a seguir. Né? A direção do, né, em relação à direção e o sentido da corrente elétrica determina qual as faces internas do sensor Hall. Então, a gente está falando de novo aqui em relação ao sensor Hall. Você lembra o que que é mesmo, qual que é o funcionamento dele? E só lembrando que esse efeito, né, que a gente chama de efeito Hall, ele está presente em circuitos elétricos submetidos a um campo magnético. Ele aparece devido ao surgimento de uma força magnética, aqui no caso nos portadores de cargas, que seria aqui no caso a corrente elétrica, tá? Então, a direção e o sentido da ação dessa força estão relacionados à velocidade das cargas e ao sinal delas e a direção e o sentido do campo magnético aplicado. Então, quando invertemos o sentido desse campo, invertemos também o sentido da força magnética, que passa a atrair as cargas para o outro lado, mudando o potencial dentro do circuito. Então, sabendo disso, então a direção do, né, quem aqui a gente tem uma grande influência nesse sensor Hall é o campo magnético, né? Então, aqui a primeira palavra que a gente vai colocar é magnético. Então, a direção do campo magnético em relação à direção e o sentido da corrente elétrica determina qual das faces internas do sensor Hall terá um potencial, aqui no caso seria negativo, tá? Então, aqui vamos colocar aqui, pela concentração de quem? Bom, para ter potencial negativo, o que que tem que concentrar ali no sensor? Elétrons, né? Então, aqui tem que ter uma concentração de elétrons. E aí, sendo assim, ao, né, aqui sentido do campo magnético, então quando a gente inverte o sentido do campo magnético, teremos também a mudança do potencial nessa região do sensor. Então aqui a palavra tem que ser o quê? Inverter, né? E aí teremos uma mudança, né, no potencial dessa região do sensor que passará a ser positivo, né, que é o contrário de negativo. Então, vamos colocar aqui positivo. Então, quais são que as palavras, né, que preencheram corretamente essa frase aqui? Então, seria o magnético, né? E aí são, aqui no caso, elétrons. Temos também aqui o negativo, também a questão de a palavra inverter e positivo, né? Então, essas 5 palavras aqui preenchem corretamente essa frase. Relembrar aqui um pouquinho do sensor Hall? É isso.